nesta vida, Senhor, de uma maneira particular, especial, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção, enquanto falamos da Tua palavra bendita, Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Leiamos então, amados, Colossenses 2, verso 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, aonde está escondido todo o tesouro da sabedoria e da ciência? Em Cristo. Amém? Versículo 4. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo da carne, a circuncisão de Cristo. Amém? Vamos frisar então o versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Que o Senhor abençoe. Podeis assentar. Deus abençoe a família do irmão Dica. Eu não tinha visto, irmão. Que Deus abençoe você e sua família. Nós vamos falar, baseado nessa noite, irmãos, nessa escritura que tomamos aqui. Tão bela é a escritura, não é? Principalmente o versículo 9, nós poderíamos continuar lendo a partir do 11, de onde paramos, todo o capítulo 2 de Colossenses. Paulo falando dessa grandeza que era Cristo aos irmãos. E tomando um ponto de partida daqui, dessa escritura, nós vamos falar sobre essa plenitude da divindade. Porque o apóstolo São Paulo estava falando que nele, Jesus Cristo, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, não é mesmo? Agora nós sabemos que o ministério do Senhor Jesus, nos seus dias aqui na terra, seus dias de pregação, nem todo o seu ministério foi um mar de rosa. Ele teve problemas para pregar, não é mesmo? Houve rejeição, o chamaram de Beelzebu e assim por diante. Não é mesmo? A palavra na Bíblia, a própria Bíblia traduz a palavra Beelzebu, que é traduzida príncipe de demônios. Então veja, chamaram aquele que tinha nele toda a plenitude da divindade de príncipe de demônios. Não é verdade? Mas os filhos e filhas de Deus sabiam que naquele corpo, naquele homem que não era segundo a carne, em nada extraordinário dos outros, não é mesmo? Jesus não era mais forte do que os outros naturalmente, não era mais grande, nada disso, era um homem comum quanto aos outros. Tinha que ser desta forma, não é mesmo? Porque se ele fosse de uma maneira maior do que o homem mortal, a carne, o corpo, Jesus fosse de uma maneira maior, então ele não poderia nos resgatar. Ele tinha que sofrer e sentir as nossas dores.
Ele tinha que passar para a mesma dificuldade que você passa. Ele tinha que conhecer cada problema que você enfrenta. Não é mesmo? Então, Jesus, estando ali na Galileia, pregando e fazendo milagres, tinha nele, dentro dele, toda a plenitude da divindade. Porém, o homem, aquela casa, aquele tabernáculo, aquele corpo chamado Jesus, era um corpo igual ao meu e ao seu, sujeito a dores e assim por diante. Porém, ele tinha guardado dentro dele a plenitude da divindade. E não só uma parte dela, mas toda, como nós lemos, não é verdade? Porque veja, irmãos, somente aqueles que tinham a graça de Deus para ver que Jesus era mais que um homem, para ver que Jesus era somente um tabernáculo onde a plenitude da divindade estava guardada, conheciam aquilo. Do contrário, não conheciam, não é mesmo? Porque você veja, quando Jesus, em São Mateus 16, versículo 13, que ele estava pregando e disse aos seus discípulos que quem não comesse sua carne e não bebesse seu sangue não teria parte com ele. A grande maioria, como nós sabemos, foi embora da igreja, porque acharam a palavra que ele deu no culto um ensinamento muito duro, um ensinamento estranho, um ensinamento diferente. E diz o profeta, como que um doutor, um advogado, uma enfermeira, assim por diante, um médico que estava na reunião de Jesus, poderia aceitar essa pregação? Se olhasse só no natural, porque ele ia ficar somente pensando que Jesus estava falando da carne realmente só. Porque foi isso que ele expressou, ele não deu explicação, não é mesmo? Simplesmente ele pregou dizendo, quem não comer minha carne não tem parte comigo. E ele não deu nenhum ensinamento. Ele não trouxe uma série de cultos sobre esta pregação. Ele não foi atrás daqueles que foram embora. E diz o profeta, de propósito Jesus fez isso, para que eles fossem embora, para que aqueles que ficassem ali refletissem sobre a palavra. Não é mesmo? Então, os filhos e filhas de Deus ouvem a palavra. E os que ouvem a palavra, diz o profeta, vão refletir sobre ela. Algumas coisas na mensagem levam alguns embora. Mas essas mesmas coisas ditas, disse o profeta, nos levam a refletir sobre aquilo. Porque veja, daqueles discípulos de Jesus, 70 foram. Mas nem todos foram, ficaram alguns, não ficaram 12. Mas nem todos os 12 ainda eram eleitos. Havia um que não era, não é mesmo? E tinha Judas ali entre eles. Mas 11 daqueles. Quando Jesus perguntou, e vós também não querem ir com eles? Pedro disse, como que nós vamos? Para onde nós vamos, Senhor? Se só de ti provém palavras de vida eterna. Pedro não estava olhando o homem ali, não é mesmo? Porque o homem Jesus era conhecido na Galileia. Todos conheciam o homem. Aqueles discípulos que foram embora conheciam Jesus. Mas o homem Jesus conhecia o corpo, conhecia a carne, tinham bastante conhecimento do véu chamado Jesus, mas não tinham o entendimento que dentro daquela casa, dentro daquele tabernáculo, habitava corporalmente a plenitude da divindade. E por não ter este entendimento, foram embora. Deixaram a audiência, saíram da igreja porque não entenderam a pregação. Mas Pedro teve a graça de dizer, para onde nós vamos? Se só de ti provém palavras de vida eterna. Então, irmãos, aquele filho, aquela filha de Deus, que tem este conhecimento, que em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, ele sabe que não tem uma outra igreja para ele. Não é mesmo? Ele sabe que nenhum outro lugar vai oferecer melhor religião para ele. Não é verdade? Ele não vai se sentir melhor em nenhuma outra igreja, porque a igreja não nos traz conforto, a igreja não nos oferece segurança alguma. Mas se nós temos conhecimento que Cristo é sua palavra, manifestada em carne, crendo nesta palavra, então não há nenhum lugar mais seguro para nós, a não ser a palavra de Deus. Amém? Nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Então veja, o corpo, Jesus, até os fariseus, os saduceus conheciam, sabiam dele, conheciam Jesus, sabiam quem eram seus pais, segundo a carne, sabiam das suas obras, tinham conhecimento da sua pregação, a ponto de discordarem a tal nível com ele. Então veja, eles conheciam o corpo, mas eles não podiam ver além daquele véu, não é mesmo? E isso, irmãos, é o problema com as igrejas hoje. Esse é o problema com os cristãos de hoje. Quando a pessoa não consegue andar, não consegue transpor este véu, ele fica em dificuldade. Porque o homem, a carne, uma hora vai nos oferecer problema, não é mesmo? Uma hora, se você tem sua fé edificada sobre um homem, saiba que amanhã ou depois, esse homem vai fraquejar, ele vai ter problemas, e aí você vai cair junto, porque não há um homem perfeito. Mas se nós temos a graça de Deus de olharmos além daquele véu, nós vimos que o que está dentro daquele véu não cai, aquilo ali não é sujeito às fraquezas aqui, não é mesmo? Porque nós estamos olhando para quem? Para o homem? Não, mas para Deus, que sim, esse Deus é manifestado em corpos humanos, que se manifestou em Jesus Cristo, não é mesmo? Porque nele, disse Paulo, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E quando isto acontece, tira as dúvidas, tira as interrogações, esclarece os pontos que não entendemos. Havia ali o problema de circuncisão carnal ou espiritual. Paulo disse, não há circuncisão carnal mais. Vocês têm que entender que isso passou já. Agora é a era da graça, não é mais uma circuncisão carnal, mas é sim uma circuncisão espiritual. Então aquele que vê além do véu, não há dúvidas no seu coração, não é mesmo? Porque Deus, Ele não é um Deus de confusão, não é verdade? Mas Ele é um Deus de paz, é um Deus de segurança, é um Deus de luz, não de trevas, é um Deus que clareia o caminho e não que deixa o caminho embaralhado para andarmos. Deus não nos oferece nenhuma dúvida. Se nós temos dúvidas segundo a palavra, é porque não estamos realmente olhando a palavra como deve ser vista. Amém? Porque não há dúvida, não há erro, não há dificuldade nela. Basta somente nós abrirmos o nosso coração para que Deus trabalhe em nossas vidas. Amém? Vamos continuar com essa pequena base para falarmos o que queremos. Veja, irmão, como eu disse, quem consegue olhar somente o véu, ele sempre vai ter problema. Nós lembramos na Bíblia de Eliseu, não lembramos? Quem lembra de Eliseu na Bíblia? Levanta a mão. Quem já leu sobre Eliseu, que foi sucessor de Elias, não é mesmo? Porém, Eliseu, ele tinha um servo, não tinha? Seu nome era quem? Geazi, lembram? O moço que estava ao lado de Eliseu. Geazi conhecia muito bem Eliseu, não é verdade? Nós sabemos que Eliseu pediu, quando Elias partiu, me dá uma porção dobrada do teu espírito. E ele recebeu, não recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias? E Geazi estava junto com Eliseu em todos os milagres que aconteciam no ministério do profeta Eliseu. Geazi, ele falava com reis em nome do profeta. Geazi disse para Naamã, quando o general Naamã veio à casa onde estava Eliseu para ser curado, Eliseu não recebeu ele, mas mandou Geazi dizer para ele, manda ele mergulhar no Jordão 7 vezes. Mas Naamã era um general. E Geazi veio, olha, o profeta disse para você mergulhar na água lamacenta do Jordão lá 7 vezes que tu vai ser curado. E lá foi o homem. Então veja, Geazi tinha como é que eu vou dizer, como é que eu vou expressar isso? Era bem visto por todos porque era um homem próximo do profeta, não é mesmo? Ele falava em nome do profeta, ele trazia os recados. Geazi foi quem disse para Eliseu, quando a sunamita lhe ofereceu
uma peça para descansarem, alimentação e tudo mais. Eliseu perguntou: escuta, Geazi, tu viu alguma coisa diferente nessa senhora? Ele disse: olha, senhor, eu vi que ela não tem filhos. Geazi foi quem deu a notícia. Geazi foi quem percebeu que a sunamita não tinha filhos. E quando a sunamita concebeu, e o menino nasceu e veio a morrer, e ela mandou procurar o profeta, Geazi foi quem levou o bordão de Eliseu para colocar sobre o menino, não foi? Então veja, irmão, se num culto que Geazi tivesse, irmão, ele pregaria noites e noites. Ele ia dar testemunho noite após noite sobre isso, porque ele conhecia muito bem Eliseu, não é verdade? Ele poderia falar: olha, irmão, eu peguei o cajado do profeta, e irmão, você não tem noção o que é carregar aquele cajado. Que coisa maravilhosa. Irmão, aqui dá um poder tão grande, e a igreja toda batia palma, porque ali estava um testemunho vivo de quem carregou o bordão ungido de Eliseu para colocar sobre o menino morto, não é mesmo? Esse era Geazi, o homem do lado de Eliseu. Geazi foi o homem que mandou, através de Eliseu, disse para os filhos dos profetas: façam uma panela de ervas, uma sopa com ervas aí, e vamos nos alimentar essa noite. E saíram procurando ervas, e um dos filhos dos profetas, quem sabe meio descuidado, pegou uma erva venenosa e pôs ali, sem querer, na panela. E quando começaram a comer, imagine você, Geazi testemunhando isso na audiência, Geazi testemunhando isso numa conversa conosco, o quanto seu coração se alegraria, não é mesmo? Porque ali estaria um homem que viu isso acontecer. Ali estava uma testemunha viva desses acontecimentos. Ele poderia dizer: olha, irmãos, eu mandei eles fazer, mas um irmão lá se descuidou, sabe? E pegou uma erva, e sabe aquela erva lá? Aquilo mata na hora, irmão. E nós começamos a comer, e de repente, ai, Senhor, a morte aí na panela. Sabe o que o profeta fez, irmão? Ele disse: ô Geazi, manda eles pegar um punhado de farinha e colocar na sopa, que tudo vai ficar bem. Irmão, nós colocamos lá um punhadinho de farinha, comemos e estamos aqui, e Deus seja louvado por isso. Não é mesmo? E Deus seja louvado mesmo por isso, não é verdade? Que Deus seja louvado realmente por essas coisas. Porém, eu quero que você veja algo aqui. Eu estou te mostrando alguma coisa para que você perceba algo aqui. Geazi foi o homem que viu o machado flutuar nas águas. Não é verdade? Quando eles estavam construindo uma casa, e ali, talhando com o machado, de repente saltou do cabo. E era emprestado o bendito machado, sabe? Quem sabe o dono era brabo, queria um machado de volta, e agora? Vamos falar com Eliseu. Irmão, nós fomos falar com o profeta, e o profeta foi lá, e de repente o machado boiou na água. Irmãos, eles estavam só com o cabo do machado. E aqui tem algo também, não é verdade? O que é que eles estavam fazendo? Construindo uma casa. De repente perderam o machado, ficaram só com o cabo. O poder não estava no cabo, mas estava concentrado no machado. E ali tinha uns irmãos querendo construir uma igreja só com o cabo do machado. Não tinha mais poder naquela igreja. De repente o mundo entrou. De repente a doutrina laodiceana entrou e tirou o poder da igreja. E aí você vê um monte de irmãos com o cabo do machado querendo construir algo. Mas o machado está lá no fundo da água. O poder está lá distante deles. E você encontra esses irmãos regozijando, falando em línguas, louvando, cantando, pulando. E vamos construir a igreja. Mas não tem poder nenhum. É só o cabo do machado. O machado já perderam faz tempo. O poder se foi deles faz tempo, não é verdade? Porém, quando foi solicitado ao profeta, ele veio na beirada do rio. E Geazi contando a história, ele disse: irmão, de repente o machado estava lá. Irmão, sabe, é muito bom ser amigo de um profeta. É muito bom ver essas coisas. Geazi conhecia muito bem Eliseu. Não é verdade? Geazi participava disto, desses milagres todos. Porém, um dia, irmãos, em 2 Reis 16, você lê isso, versículo 17, aconteceu que Eliseu
antes começou a revelar para Israel o que o exército da Síria queria, onde ia atacar e assim por diante. E não, o fato é que por causa de Eliseu ninguém podia pegar Israel, porque Israel tinha um profeta, não é verdade? E um povo que tem profeta não corre risco, não é verdade isso? Um povo que tem um profeta diante dele anda em segurança. Um povo que Deus colocou um profeta na sua frente sabe exatamente aonde o inimigo vai atacar, não é verdade? Um povo que tem um profeta em sua frente jamais bota o pé no laço do inimigo, porque o profeta vai adiante dele e diz: isso aí é uma bomba, você não pisa aí não. Isso aí é uma laçada do diabo, você não bota teu pé aí. Ele começa a nos advertir de coisas que você sabe que está acontecendo, mas Deus te mostra que aquilo é errado. Então, se nós vamos além da advertência, é por nossa conta, não é mesmo? É por nossa conta e nosso risco, se nós botamos o pé depois da advertência. Então veja, lá estava Eliseu, escondido em uma cidade. E o exército descobriu onde Eliseu estava. Diz: olha, vamos cercar a cidade. Vamos cercar eles. E vamos pegar esse profeta, porque se não pegar o profeta, não tem como pegar Israel. A única maneira é esta: prender primeiro Eliseu. E Geazi era inseparável, estava ali junto com ele. Era um crente que estava em todos os cultos. Era um crente que participava das mensagens de Eliseu. Era um homem que estava sempre ao seu lado, não é verdade? E lá estava Eliseu, e de madrugada Geazi acordou, fez um café, saiu na rua, e quando ele saiu na rua, estava o problema. Lá estava a cidade cercada pelo exército inimigo. Estavam eles naquele tremendo problema, não é mesmo? E Geazi bateu em desespero. Correu para dentro de casa e: Senhor, Eliseu, acorda, Eliseu. E o que foi, irmão? O que foi? O que aconteceu? Estamos cercados, estamos perdidos. O exército descobriu onde nós estamos e nós estamos totalmente cercados. E quem sabe Eliseu, calmamente, sem nenhum pavor, disse: calma, Geazi, calma. Há mais conosco do que com eles. Há mais conosco? Tu diz isso, está deitado embaixo das cobertas, tu não olhou na janela para ver o tamanho do exército? Como é que tu sabe que tem mais conosco? Só tem nós dois. É só eu e você. E você vem e diz que tem mais aqui com nós? Como? Irmão, Geazi conhecia o homem Eliseu. Não é verdade? Geazi não conhecia o Deus de Eliseu. Porque Eliseu teve que orar e dizer: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E quando Geazi viu, havia exército de anjos ao seu redor. O que é que eu estou querendo mostrar com isso? Que tem muita gente que conhece somente o profeta, testemunha da mensagem, tem um cinto com o mesmo desenho, a mesma marca daquela que o profeta usava. Tem no seu carro uma cruzinha porque o irmão Branham usava, ok, isso é ótimo, amém. Tem uma bota, quem sabe, da marca que o irmão Branham usava. Tem umas balinhas lá da loja, da rua tal, na cidade tal, que o irmão Branham gostava de comer. Irmão, essa bala aqui foi lá que os irmãos que faziam para o irmão Branham, rapaz. Não é qualquer um que tem uma bala dessa, não. Mas o Deus do profeta. O Deus do profeta. Somente conhecendo Eliseu, Geazi não tinha segurança. Porque quando ele deparou-se com o problema, ele estremeceu, não é verdade? Ele se apavorou. Então, irmão, nós podemos conhecer essas coisas. Nós podemos ter um cinto da mesma marca que o irmão Branham usava, uma bota, um chapéu, as balinhas, as pedras do rio Raio, as fotos da cabana, etc. Mas a segurança é o Deus que estava ali. O Deus que estava ali tem que estar em nós. Amém? Glória a Deus. Porque se você não identificar Deus, a plenitude, habitando ali, irmão, não há segurança. Não há segurança. Não é verdade? Agora, o profeta, a maioria conhecem. As denominações conheceram. Os hospitais testemunharam de William Branham
que orou e as pessoas ressuscitavam. Os prefeitos chamavam William Branham para que vissem caminhão cheio de muletas e macas. Não é verdade? Os hotéis queriam hospedar o William Branham porque era um homem que trazia paz no lugar que estava. Mas aonde estão eles? Não é verdade? Nós temos que olhar além do véu. Nós temos que transpor o véu de carne e ver que ali habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Não uma parte da divindade, mas ali habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque onde é que a noiva está identificada? Com que você se identifica hoje? Com o homem? Não, mas com a palavra, não é mesmo? Porque a noiva se identifica com a palavra somente. Porque Jesus, o que ele era? Um véu, não é verdade? Que escondia Deus, que escondia Cristo. E as pessoas cuidam do corpo hoje. Este corpo aqui, esta carne aqui. A indústria do cosmético, ela é milionária, bilionária, não é mesmo? É investido bilhões e milhões em cosmético para cuidar desta carne. E para os adeptos do chimarrão, eu digo a vocês, sabe por que a erva mate está cara? Porque a erva mate é usada para fazer creme, para o povo usar aí. Por isso que está lá 15, 16 reais o quilo, é ruim tomar chimarrão hoje, né? Tem que voltar a virar o mate, irmão Domingos, de novo. Tem que usar 2 vezes a erva. Por quê? Porque as pessoas estão cuidando da carne. Mas isso aqui, irmão, esta carne, ela não vai entrar no céu. Essa carne aqui, você acha que ela vai entrar no céu? Ela não pode entrar, ela é daqui. Não é verdade? Então, essa carne tem que ser transformada. Para que isso, então, transformado, revestido de imortalidade, entre no céu. Mas essa carne tem que ficar aqui, porque ela veio daqui. Então nós vamos ter que guardar hoje o quê? Esse corpo somente? Cuidar somente disso aqui? Não, vamos cuidar daquilo que Deus colocou dentro de nós. Não é verdade? Vamos cuidar daquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Porque Deus nunca deixou o seu povo desamparado. Deus nunca deixou a sua igreja sozinha, não é mesmo? Em todas as eras, da primeira até a 7ª era, Deus estava manifestado entre seus filhos. Porém agora, irmão, não é diferente. Deus está manifestado conosco, não é verdade? Só que hoje é bem diferente do que foi com as eras. Porque hoje ele está manifestado, sim, no ministério de filho do homem no seu povo. Durante as eras ele se manifestou como filho de Deus. Hoje ele se manifesta no ministério de filho do homem. E esse ministério de filho do homem é um rio mais profundo para atravessar. Não é verdade? É mais complicado caminhar aí. Vocês lembram de Josué para atravessar o Jordão com o povo? Que ele disse, olha, se preparem, porque nós vamos trilhar um caminho que vocês nunca caminharam antes. Não foi assim? E esse ministério do Filho do Homem, irmão, isto que nós estamos andando, isto que nós estamos vivendo hoje, é águas profundas. Vocês lembram lá no Velho Testamento, que eles foram atravessar um ribeiro e a água dava pelos artelhos, e a água foi ficando mais profunda, e de repente, não podemos ir mais. Por quê? Foram até o meio do rio. Por que eles não podem vir mais? Não, porque já a água está aqui no pescoço já. Tá, mas você não pode caminhar mais. Não dá pé, eu já estou na pontinha dos dedos aqui, sabe? Eu não estou mais suportando isso. Está ficando difícil ouvir essas pregações. Eu vou ter que voltar. Tem gente que não suporta águas profundas. Não é verdade? Tem gente que quer água pelo joelho. Tem gente que ele quer vir na igreja e tem que ser aquele barulhão todo, tem que ser aquele Pentecoste todo, e glória a Deus, e aleluia, e ele vai para casa satisfeito. Tem gente que tem que ver demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, águas um pouquinho mais profundas. Alguns vão até com a água pelo pescoço, sabe, meio que se cuidando, será que não tem buraco aqui? Porque se tiver um buraquinho, me afogo.
Não é verdade? Eu vou dar mais um passinho, mas, ô irmão, é só mais esse passo, viu? Eu não creio em tudo que você crê, não. Essas águas aí, eu não vou andar contigo aí. Por quê? Porque essas águas profundas tem que saber nadar para passar. Amém? Tem que saber nadar, irmão. Senão não vai dar de passar mesmo, vai se afogar, não é verdade? E tem muita gente voltando para trás. Por quê? Porque não sabem nadar. Porque não tiveram experiências na palavra. Porque não colocaram seus corações, suas vidas em Deus para aprender a nadar na palavra. E aí nunca vão passar uma água profunda mesmo. Não é verdade? Mas os filhos e filhas de Deus, esse sabe nadar. Irmão, mas pode ter correnteza como tiver. Ele mete o braço e vai em frente. Amém? Glória a Deus. Porque veja, aquele conhecimento do homem, do ministério, os acontecimentos na vida de Eliseu. Meu Deus, rapaz, não é qualquer um, não. Lembram do jovem rico? O jovem rico encontrou-se com o Senhor, não encontrou? O que Jesus disse a ele? Quando ele disse, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo, hein? Não tinha segurança na sua igreja, não é verdade? Não tinha segurança se era salvo ou não. Tinha uma interrogação. Senhor, o que eu tenho que fazer para me salvar? Olha, tem que cumprir os mandamentos. Aí disse, desde menino eu faço. Esse aí, eu cumpro desde menino. Veja, o jovem rico encontrou-se com o próprio Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. O jovem rico conversou com ele a respeito da palavra. O jovem rico ouviu Jesus dizer que o amava, porque ele fazia todas essas coisas, não é verdade? Mas foi salvo, porque cumpria parte da religião, da palavra, dos mandamentos. Não foi, não é verdade? Lázaro o viu aonde? Em tormento, não foi verdade? Mas Paulo também teve um encontro, não teve? Mas com quem Paulo se encontrou? Com Jesus em carne? Não, Paulo se encontrou com Jesus manifestado numa coluna de fogo. Não é verdade? Lá no caminho de Damasco, não foi assim? Que ele caiu por terra. Eu pergunto, irmão, quem era mais fácil de crer? No jovem rico ou em Paulo? Quem tinha melhor testemunho? Irmão, se nós estivéssemos naquele dia, nós íamos na igreja do jovem rico. Porque Paulo era perseguidor dos irmãos. Consentia que eles fossem presos, açoitados, mortos e tudo mais, não é mesmo? E de repente aquele perseguidor muda seu discurso, muda sua pregação, aparece no meio daqueles que ele queria matar, prender. Ele vem no meio deles e diz, irmãos, eu te amo, sabe, quero te abraçar. Eu sou teu irmão também. Tu, Paulo? Você, meu irmão? Que mudança é essa? Não, é que eu encontrei com Jesus na coluna de fogo. Eu estava indo para Damasco um dia, irmão, e de repente uma coluna de fogo se manifestou na minha frente e uma voz falou comigo. Não é para crer em Paulo, hein? Já pensou Paulo falando isso no meio dos irmãos? Tem bastante gente, será que Paulo está falando a verdade ou isso aí? Será que ele quer aprender eu e minha família? Será que Paulo realmente... Porque a carne, irmão, a carne, ela é daqui, lembram disso? Então ela tem que ver para crer, não era assim com Tomé? Nós vamos olhar quem? O histórico da pessoa, não é verdade? O testemunho dela. Então, mas será que Paulo mudou mesmo? Será que Paulo teve essa mudança? Mas sim, Paulo tinha realmente encontrado algo a caminho de Damasco. E esse algo que eu me refiro era o Senhor Jesus Cristo, que mudou sua vida, não é verdade? Que tirou toda aquela pompa que Paulo tinha, de querer matar, de querer prender, de açoitar. Deus, manifestado na coluna de fogo, tirou tudo aquilo de Paulo. Amém? Deixa eu ler aqui alguns parágrafos, porque está ficando só nas minhas palavras, né? Vamos dobrar a ponta do prego. Mensagem em Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 242.
Exatamente disso que o irmão Branham está falando aqui. Vocês notaram? Paulo nunca conheceu a Jesus fisicamente. Então veja, em quem era mais fácil acreditar? Paulo nunca conheceu a Jesus fisicamente. Paulo nunca o conheceu. A única maneira como Paulo conheceu foi por uma revelação, por uma visão. Está correto? Amém? A congregação diz amém. Paulo somente conheceu a Jesus pela revelação, exatamente como Pedro. Quando Jesus disse: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Isso aí não foi carne e sangue que tu viu, não, Pedro. Tu não viu só a carne e sangue. Tu não viu só o corpo de Jesus. Tu viu além. Amém? Pedro, quando disse: para onde nós vamos? Ele não tinha visto só o corpo de Jesus, mas ele viu a plenitude da divindade. Por isso ele sabia que não tinha outro lugar para ele ir. Não é verdade? Exatamente como Pedro. Pedro o ouvira em carne, mas não o conhecera pela carne. Amém? Aí está. Pedro conheceu ele em carne, mas não conheceu Jesus pela carne. Porque Jesus assim disse: a carne e o sangue não te revelaram isto a ti. Mesmo a minha própria vida não revelou isto a ti. Sabe, Pedro, tu pescou comigo, eu te disse aonde jogar as redes. Rapaz, nós passamos noites e noites no frio no barco, lembra? Pois é, mas tu não conheceu isso por mim, Pedro. Tu viu o que está dentro. Tu viu além do véu. E eu creio que você se identifica com isso, não é verdade? Que você está vendo além do véu, não é verdade isso? Você não está somente com o véu chamado Jesus. Mesmo minha própria vida não te revelou isto a ti, mas meu Pai, que está no céu, revelou a coisa a ti. Porque Ele é a palavra de Deus. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro não o conheceu pela carne. O homem andou com ele e o tocou e tudo mais. Paulo teve algo maior do que qualquer um dos apóstolos. Ih, irmão Branham, você fez uma afirmação. Paulo teve algo maior do que qualquer um dos apóstolos. Parágrafo 244, mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, eu estou lendo. Vem? Eles disseram: bem, eu tenho mais da revelação do que você, Paulo, porque você sabe, eu andei com ele, eu fui pescar com ele. Um dia eu o ouvi falar, e ele se sentou num barco comigo, e realmente me falou: vamos aqui, pesquemos nesse lugar. E nós fomos, e nós tomamos mais peixe, nós fizemos isto, está vendo? Está vendo? Nós ouvimos fazer coisas. Porém, Paulo ouviu depois que ele foi morto, enterrado e ressuscitou, e expressou a si mesmo na coluna de fogo, que guiou os filhos de Israel. Foi assim que Paulo o conheceu. Foi esse Deus que Paulo pregava. Foi esse Deus que Paulo encontrou. O Deus que se manifestou na coluna de fogo, que foi a mesma que criava Israel. Amém? E agora, meus irmãos, qual foi o Deus que nós encontramos? Qual foi o Deus que você encontrou? Não foi o mesmo Deus que se manifestou numa coluna de fogo? Então é nesse Deus que você está crendo. É nele que você está confiando. É Ele que está guiando a você. Porque Deus abriu teus olhos para que visse além do véu. Não somente o corpo chamado William Branham, não, mas você, pela graça de Deus, lendo as mensagens, entendeu que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Que um dia se manifestou num púlpito e pregou sobre os 7 selos abertos, sobre as vozes dos 7 trovão, manifestando Deus para a igreja. Foi nisso que você creu e entende. Então, para você, irmão, não tem segredo, não é verdade? Não há mistério. Porque Ele abriu o nosso entendimento. Isso sim é abrir o entendimento, não é mesmo? O poderoso Deus desvelado perante nós. Era esse que Paulo pregava, não é verdade?
Paulo tinha uma mensagem. Irmão, vou falar de um assunto para vocês essa noite aqui. Vamos falar sobre o poderoso Deus desvelado perante nós. Aqui é assunto, hein, Paulo? Deus desvelado perante nós. Deus desvelado perante nós. Deus diante de você, sem nenhum segredo, sem nenhum mistério. Deus aí diante de você. Aquele mesmo e poderoso Deus desvelado, sem um véu, sem estar escondido, sem estar atrás de alguma coisa, mas diante de você, sem nenhuma sombra. Não é verdade? Porque Jesus era o quê? Um véu que Deus se escondia. Então Jesus manifestava Cristo, manifestava, mas escondido, não é verdade? Deus estava entre eles, escondido. E eles não sabiam. Não é? Mensagem à acusação. Parágrafo 81. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e manifestou a si mesma. A palavra foi manifestada em carne, e eles condenaram a carne e a mataram, porque a palavra foi manifestada. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a mesma palavra, estão vendo? E pela mesma razão, eles estão tratando de crucificar a palavra, porque não conhecem a palavra, não é mesmo? Chamam de heresia, não é verdade? Chamam de doutrina de homens, porque não percebem o Deus escondido. Não pode ir além do véu. Não, o irmão Branham foi um profeta. Ele foi um filho do homem. Sim, ele foi um profeta. Sim, ele foi um filho do homem. Só porque nesse um filho do homem, o filho do homem se manifestou. E é nisso que eu tenho que crer, não é verdade? Porque se eu crer somente em William Branham como um profeta, irmão, eu vou ser Geazi, viu? Eu vou usar a botina, eu vou usar o cinto, eu vou usar o chapéu, eu vou ter a cruzinha no carro, mas eu nunca vou ver nesse um filho do homem, o filho do homem manifestado. Porque, te pergunto, William Branham te garante salvação? Não pode ser, não é verdade? Mas ele foi um vaso que Deus se manifestou, para que essa manifestação de Deus em carne trouxesse a nós salvação. Amém? É um plano, você tem que entender o plano da mensagem, o plano de redenção completo. Não é verdade? Para que não fique nada escuro. 225, na mesma mensagem, a acusação. O Espírito Santo, hoje, não é a terceira pessoa. Ele é Deus. Ele mesmo manifestado em carne humana. Às vezes você diz isso. Você veja, eu disse isso, ele mesmo manifestado em carne humana. Você se espantou com isso? Você não se assustou, não é verdade? Mas você devia dar um amém por isso. Você devia se alegrar com isso, não é verdade? Agora tem pessoa que você diz que ele hoje está manifestado em carne humana, ele cai da cadeira. Ele leva um susto. Imagine dar amém então. Não é verdade? Manifestado em carne humana, pelo sangue de Jesus Cristo, para santificar uma vida, para que ele possa refletir a si mesmo através dela. E eles crucificaram essa mesma palavra manifestada. Vocês entendem? A congregação diz amém. A crucificação de Cristo hoje é o povo que nega o vindicado e manifestado Filho de Deus entre as pessoas. Você quer que eu repita isso? Nessa mensagem, a irmã Brana disse que ele acusava aquela geração, por quê? Porque estavam novamente crucificando a Jesus Cristo pela segunda vez. Lembram? E aqui ele diz o que é essa segunda crucificação. Aqui ele vai nos explicar e nos dizer o que é a segunda crucificação de Jesus Cristo, que está acontecendo exatamente hoje. Vocês entendem? A crucificação de Cristo hoje é o povo que nega o vindicado e manifestado Filho de Deus entre as pessoas.
por suas coisas que ele disse que aconteceriam nesse dia por sua palavra. Estão vendo? Agora a mesma vindicação teria que ser a mesma. Se ele é o mesmo Filho de Deus, pois ele disse em São João 14, verso 12: agora que as obras que eu faço, vós também as fareis. Hebreus 13, verso 8: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se vós estiverdes em mim, São João 15, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será dado. Sim, Senhor. Mas quando você entende a manifestação do manifestado e vindicado Filho do Homem, aleluia! Quando você entende isso, irmão, então você pede, e aquilo que você quer te será dado. Amém? Porque você tem direito a isso. Vocês lembram? Deixa eu colocar algo aqui. Lembra no Velho Testamento que quando um homem tinha um filho em seu lar, ele não podia assinar as notas, os cheques e etc. Diante da sociedade daquele dia, aquele homem tinha que ser, aquele filho tinha que ser aprovado, não é verdade assim? Então aquele tutor, aquele pai daquele menino, ele contratava um tutor, um professor, para que ensinasse a criança e para que anotasse as suas obras, as suas atitudes, os seus feitos. Como que ele procedia no colégio, como que ele andava na cidade, como que ele conversava com as pessoas, qual era o seu nível de conversação com os irmãos e etc. E o tutor ia tomando nota e trazia relatórios para o pai. Olha, teu filho hoje se comportou dessa maneira, teu filho se comportou daquela maneira. E se o pai visse que seu filho agora podia ter sobre si o seu nome, se o pai entendesse pelas obras do filho que ele agora podia ter em si o seu nome, assinar o cheque, ele pegava aquele menino, levava em praça pública, diante da sociedade e dizia: olha, esse aqui é meu filho. Quando ele for comprar no comércio, ele tem o mesmo poder que eu para assinar as coisas, porque eu o aprovo. Amém? Então, irmão, se nós chegamos a esse nível com Deus, Deus coloca Ele mesmo, uma parte dele em nós. E aí você pode assinar o cheque em nome do Senhor Jesus Cristo, que é certo que o cheque não vai voltar lá no banco, porque Deus colocou em você o seu nome. Você tem direito a isso, é algo que agora Deus te deu. Por que que Deus te deu? Porque primeiramente você nasceu um eleito, e segundo, você se comporta como um filho. Amém? Você dá atenção aos ensinamentos do Pai como um filho deve dar. Porque você quer algo, você quer ter o mesmo poder, não é mesmo? Se você for ali na praia e pegar uma colherzinha da água do mar e levar aquela colherzinha de água num laboratório e pesquisarem os elementos, creio que é isso, creio que é essa palavra, né? Me ajudem aí. Daquela composição ali, vocês vão ver que naquela pequena quantidade de água há todos os mesmos elementos que estão em todo o oceano. Porque você foi lá no mar e pegou uma colherzinha. Então, em pesquisa, num laboratório, foi então concluído que aquela colherzinha tem todos os elementos químicos que tem lá no mar. Não é verdade isso? E é assim comigo e com você, irmão. Se Deus nos pegou um dia e colocou uma parte dele dentro de nós, pesquisando essa partezinha de Deus, vai chegar à conclusão que tudo que está em Deus está em você também. Não é verdade? Porque um dia Deus nos pegou e nos levou para o laboratório da palavra e analisou nós, viu que nós éramos filhos e filhas dele, viu que nós viemos antes da fundação do mundo, olhando isso da palavra antes de as coisas acontecerem, antes do mundo vir à existência, ele colocou o teu nome no livro da vida. E agora você chega na palavra e diz: mas espera aí, com isso aqui eu me identifico, com isso aqui também eu me identifico, isso aqui casa certinho comigo.
Então, irmão, em você tem todos os elementos que tem no grande oceano. Você é só uma colherzinha, mas tem todos os elementos de Deus. A mesma fórmula está aí. Amém? Creio que encontrei a palavra. Você é exatamente a fórmula de Deus. Exatamente isso, sem nenhuma mudança. Aí você diz, mas eu sou pequeno, irmão. Mas, irmão, eu também sou. Eu também sou. Mas Deus colocou em você a mesma fórmula dele. Não é verdade? Fazendo o DNA do pai, encontra-se o quê? O sangue. Fazendo o DNA do filho, melhor dizendo, encontra-se o sangue de quem? Exatamente do pai. Não é verdade? Não tem como mudar essa lei. E assim é Deus. Não tem como ele mudar isto. Fazendo a análise no laboratório da palavra, você se identifica com Deus. Amém? E aí você crê em tudo que ele falou. Aí você crê, você não nega, você não fica só conhecendo e abraçando Eliseu, falando do machado, levando o bordão. Não, você não quer só essas coisas. Você quer aquele que estava em Eliseu, que agora está ainda manifestado em carne humana. Aonde? Em nós. A manifestação de Jesus Cristo, o poderoso Deus desvelado diante de nós. Deus preparando a noiva para o rapto. Porque essa era a única maneira dele preparar a noiva. Não é verdade? Porque a noiva, como que ela ia se arrumar? Através de uma denominação? Não. A denominação, a igreja, não tem vestimenta para preparar a noiva para o rapto. Eles não têm a vestimenta correta para oferecer para que Deus te aceite. Então ele mesmo tinha que vir e mostrar para nós a maneira de se vestir. Não se vestir segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Segundo aquilo que nos dá direito a entrarmos no céu. Não é verdade? Você não vai diante de uma autoridade com qualquer tipo de roupa. Não, você tem que ter uma vestimenta adequada, não é verdade? Experimente falar com o prefeito lá, com a camiseta velha, toda suja, um bermudão e assim por diante. Ele não vai te receber, irmão. Mas vista uma roupa decente, respeite, é uma autoridade. Então Deus veio nesses dias para dizer para a noiva como que ela tem que se vestir para chegar-se diante dele. Amém? Tem que tomar toda a vestimenta da palavra, tem que ser dessa maneira e não segundo a sua interpretação. Mensagem da Fé Perfeita 114, já estamos indo para o final aqui. Pense, assim é a palavra de Deus, discerne as intenções do coração, a palavra feita carne, aleluia, a palavra operando em carne humana, por meio de sinais físicos, materiais e escriturísticos, tudo perfeito para trazer a vocês a uma fé perfeita para um rapto perfeito. Aleluia! Lembra quando o irmão Brandon disse que a fé para o rapto estaria onde? Na igreja? Nas mensagens. Aleluia! A fé para o rapto está onde? Nas mensagens. Mas a mensagem de uma maneira revelada, clara. Não de uma maneira oculta. Deus não pode te cobrar algo que Ele não te ensinou, não é verdade? Deus não chama um homem ao julgamento, diz o profeta, sem antes adverti-lo. Deus não pode nos condenar se Ele não nos mostrou o caminho. Mas o fato é, Ele nos ensinou o caminho. Ele mostrou sua palavra. Ele abriu uma avenida no meio da Bíblia para que nós caminhássemos em segurança. Exatamente como Ele fez com o mar para Israel. Não é mesmo? Como vamos transpor o mar, Moisés? Moisés falou e o mar, abriu. E todo mundo passou em segurança. Ninguém entendia a palavra. Ninguém tinha uma explicação sensata para os selos, não é verdade? O bispo Edir Macedo encheu os bolsos vendendo livros sobre Apocalipse, irmão. E tantos pregadores pregaram e tiveram fama falando das revelações de Apocalipse. Mas tudo segundo o homem, não é mesmo?
O próprio irmão Branham disse: eu pensava que era dessa maneira, mas essa noite, ali no quarto, ele veio e disse que não era dessa maneira. Mostrando que Deus, somente Deus é que pode abrir o livro para nós. Não um homem, mas Deus. Amém? Mensagem: a palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Parágrafo 52. Esse homem, o qual era Deus em carne, disse: por que Sara riu na tenda? Agora, ela correu e tentou negar isto, mas ele disse: sim, mas você riu. Riu porque ela não cria que isto poderia estar certo. Agora observe, Jesus disse que viria outra vez. Como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Outra vez, o Espírito de Deus viria sobre a mortal carne humana. Aquele homem come carne de gado, bebe o leite de vaca, e come a manteiga e pão em carne humana. E Abraão disse que ele era Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus prometeu que Deus, antes da sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. Esse é o Espírito Santo. Há somente um Deus, manifestando a si mesmo, separando outra vez Ló de Abraão. Amém? Não foi isso que Elohim fez quando se manifestou para Abraão? Não separou Ló de Abraão? Então, irmão, Deus se manifestou em carne outra vez nesses dias, para novamente separar Ló de Abraão, para tirar nós do conformismo pregado por alguns, para que nós fosse olhar na mensagem e ver na palavra o seu nome escrito. Amém? Para que nós tivéssemos coragem de caminhar com nossas próprias pernas, sabendo que Deus é que guia o povo. Somente Ele, não um homem diante do povo, mas Deus diante do seu povo. Mas nós era tão medroso, tão raquítico na fé, ninguém tinha força para tomar isso. Oh, mas o Deus se manifestou em seu povo. Deus fez como fez com Abraão lá, e separou Ló de Abraão. Ló foi para um lado, não foi? Ló pegou o vale, as melhores terras. Abraão foi para as colinas. Onde que eu parei aqui, Senhor? Parágrafo 54. Ló queria o mundo, e Deus partiu o seu mundo e separou Abraão de Ló. Ló sendo um tipo, outra vez, do crente carnal, que não pensava que essas coisas eram verdade. Ele simplesmente foi para Sodoma. E ele não tinha a verdadeira coragem para se colocar de pé, como dissemos, e chamar o que está certo de certo e errado de errado. Então, ele seguiu em frente. Amém? Mas Deus separou você de Ló. Amém? Deus separou você, colocou você numa colina bem alta, não é verdade? E lá dessa colina você olha lá longe. Você vê um monte de coisa que lá no vale não enxerga. Não é mesmo? Deus te levou num lugar mais alto. Deus nos levou num lugar mais alto. Você foi um daqueles que ouviu a voz: subi cá, eu quero te mostrar algo mais alto. E você subiu, e subiu mesmo, irmão. Você não subiu com medo, não. Você subiu a montanha, você viu o sol raiar para você, e você lá de cima grita para seus irmãos: ei, irmão, um novo dia brilhou. Aleluia. Você fala isso com segurança. Sabe, você não diz: ei, irmão, sabe, brilhou um dia novo aí. Não, você enche o teu pulmão e diz: ei, irmão, um novo dia raiou para nós. Eu vejo o sol brilhando lá. Eu estou aqui. Mas Ló, eu acho que acordei a criança aí, irmão. Baixa meu volume, irmão, quando eu gritar, porque senão eu acordo os guri tudo ali, né? Desculpa aí, irmãs. Vamos terminar? Mensagem à divindade explicada, parágrafo 303 até o 307.
E com essa citação terminaremos, se Deus quiser. 303, a divindade explicada. Eu creio nisto. Eu creio que Deus, nosso Pai, fez sombra sobre uma virgem chamada Maria, e criou nela uma célula de sangue, a qual trouxe Jesus Cristo, o qual era o Filho de Deus, o tabernáculo no qual Deus se velou, em carne, se manifestou entre nós. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu creio que essa célula de sangue foi rompida no Calvário, para a remissão de nossos pecados. E o Espírito saiu dele e voltou sobre a igreja. Porque o Cristo, o Espírito Santo, o Cristo, o Logos, estava em nós agora. O Espírito Santo pelo batismo, fazendo-nos, Cristo separou a si mesmo, dando sua vida para cada um de nós, para que nós, como um grupo de pessoas, pudéssemos ser a igreja de Deus, e não há muito tempo atrás. Eu costumava cavalgar, vocês sabem disso. Meu pai era um cavaleiro, um grande atirador. Eu costumava cavalgar. Nós arrebanhávamos no vale de Arampaian, ou quero dizer, o rio Tobles Homem, acho que é isso a pronúncia, acima da pastagem do Arampaian. A associação Hereford dá de pastar nesse vale. E nesse vale, os fazendeiros, eles têm um tanto de capim que eles podem plantar. E quando uma fazenda produz tanto quanto uma tonelada de feno, pode-se levar uma vaca no pasto, em cima, ali no parque. E pode-se levar uma vaca naqueles pastos. Terra muito boa de caçada. Terra muito boa de caçada minha, ali em cima. E eu tomei conta de gado ali por um ano. E eu vou ainda na primavera e outono, quando eu estou de folga. E cavalgo para ajudar no ajuntamento de gado. Apenas para estar ali em cima. Porque eu gosto muito de cavalgar. E para cima e para baixo em toda a fazenda. Aquele vale, há um grupo de fazendeiros que tem direito de entrar ali e dar pasto para o seu gado. E no tempo da primavera, muitas vezes, eu os tenho ajudado a reunir o gado e dirigi-los para cima. Fique atento aqui. E há uma cerca onde eles não podem entrar em propriedade privada, descendo através da fazenda. E o guarda florestal permanece ali e conta aquele gado quando eles entram. E eu me assentava, dias a fim, hora após hora, observando o bando do senhor Grimes passar. Ele tinha o Diamante Bar, uma raça de gado. O nosso era o Turkey Trake, e tinha o Trípode, bem abaixo de nós, e o Jeffrey, e assim por diante. Então, quando eu colocava a minha perna, como muitos de vocês conhecem, ao lado do arção da cela, e me assentava ali e observava aquele guarda florestal enquanto ele permanecia ali, contando este gado. Veja, havia uma cerca que separava essa pastagem, porque era uma pastagem especial ali para o gado se alimentar. Eu notei uma coisa, eu notei uma coisa, o guarda florestal, eu notei uma coisa, ele nunca deu muita atenção à marca que estava nela. Você sabe, o gado, cada cabeça de gado, ele tem uma marca do dono, que é um ferro quente, que se esquenta e se aplica na perna do animal. E aquilo queima o couro e fica a marca em alto relevo no pelo do animal. Aquilo cresce um vergão e nunca mais sai dali. Então, o proprietário daquele animal manda fazer uma marca com as suas iniciais ou assim por diante, e aquilo pega-se animal por animal, esquenta aquilo no fogo e coloca na perna do animal. E aquilo não se consegue tirar mais, é a marca do dono. Amém? Porém, o irmão Brando está dizendo aqui que o guarda florestal não olhava muito para esta marca que estava no animal.
Veja, ele nunca deu muita atenção à marca que estava nela. Porém, há uma coisa que ele verdadeiramente examinava. Isso era a plaquinha com o tipo de sangue. Cada animal tinha em sua orelha, o que é chamado de brinco, uma plaquinha com o tipo sanguíneo daquele animal. Isso era uma plaquinha com o tipo de sangue. Tinha que ser um Hereford legítimo, ou não poderia ir detrás dessa cerca. Porém, a marca não fazia muita diferença. O guarda florestal não olhava muito para a marca. Ele olhava, sim, para o tipo sanguíneo do animal, porque poderia misturar com a raça do dono ali. Não é verdade? Poderia haver uma mistura se o guarda florestal falhasse em deixar passar qualquer tipo sanguíneo. Porém, para a marca, não tinha muita atenção na marca. Mas ele examinava o tipo sanguíneo daquele animal. E eu penso que essa é a maneira que será no juízo. Ele não vai olhar em nossa marca. Porém, ele olhará para a plaquinha com o tipo de sangue. Amém? Então, irmão, você tem que ter uma plaquinha em você com o tipo de sangue. Não é verdade? Porque ele não vai olhar para a marca que está em você, mas para o tipo de sangue que está mantendo você vivo. Não é verdade? Então, nosso corpo aqui, meu irmão, isso aqui pode ter marcas do inimigo. Pode ter cicatrizes de batalha, não é verdade? E coisas que vão ficar manifestado nesse corpo por toda a vida. Não tem como remover. Mas ele não vai olhar para essas marcas. Ele vai sim prestar muita atenção no tipo sanguíneo que está aí. Amém? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado. Glória a Deus. Adão. Somos os Efésios desta era final. Deus tem nos revelado os mistérios de sua vontade. Fomos escolhidos e predestinados para um tempo como este, saindo daqui e entrando do outro lado. Estarei ali. Era um estranho sem companheirismo, agora em Cristo um novo cidadão sou. Do outro lado estará tu ali. Estavas morto em delitos e em pecados, há um povo esperando por ti. Do outro lado vivemos na promessa